A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 24 de agosto, recordamos hoje Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento e São Bartolomeu, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos conhecer a história de Santa Maria Micaela. Ela foi fundadora da Congregação das Adoradoras, escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade. Micaela Lopes de Castillo era filha de um importante militar e nobre espanhol, que combateu tropas de Napoleão. Sua mãe se chamava Bernarda e era camareira da rainha Maria Luísa de Parma. O irmão de Bernarda foi embaixador espanhol em Paris e Bruxelas. Porém, apesar de viver na nobreza, Bernarda educou os filhos na austeridade e na piedade cristã. Ensinou a Micaela todos os trabalhos domésticos. Quando criança, Micaela acompanhava sua mãe na igreja durante horas e se sentia embevecida com a presença de Deus. Quando jovem, Micaela habituou-se a visitar os enfermos e costurar peças de roupa para os pobres. Reunia meninas pobres em sua casa e ensinava a elas a doutrina católica. As obras de caridade e as devoções a absorveram de tal maneira que ela completou 30 anos sem ter pensado em casamento. Nessa época, sua mãe faleceu e Micaela herdou o nobre título de Viscondesa de Jorbalã. Em suas visitas aos doentes, Micaela se deparava constantemente com mulheres que tinham estragado suas vidas na prostituição e se encontravam enfermas. Então, ela teve a inspiração de fundar uma casa de abrigo para a recuperação física, emocional e espiritual dessas mulheres. Ela mesma cuidava, conversava e conhecia cada uma e dava a elas amor, respeito e dignidade. Assim, muitas começaram a se recuperar. Por sua herança nobre e por ter herdado grande fortuna, Micaela continuava ainda vivendo na aristocracia. Por isso, viajava com seu irmão pelas capitais da Europa. Nessas viagens, nunca se descuidava da casa fundada na Espanha e procurava fundar outras onde estava, pois o grande número de mulheres obrigadas a se prostituir por total falta de opções na vida cortava seu coração bondoso. Assim ela vivia entre o luxo da nobreza e a caridade para com as prostitutas. Porém, nunca deixou de fazer sacrifícios, jejuns e mortificações pela sua própria conversão. Em 1848, Micaela voltou para a Espanha. Disposta a viver como Deus lhe indicasse, foi se confessar. O padre fez um comentário que a fez parar para pensar. A senhora vem demasiado oca para pedir perdão a Deus. Tire as sedas, mas se vista como essas senhoras virtuosas que vê na igreja. Santa Micaela compreendeu o recado de Deus e mandou fazer um vestido simples de lã. Os aristocratas começaram a estranhar essa mudança, mas isso era apenas o começo. Sua obra de recuperação das prostitutas crescia. Por isso, em 1850, Santa Micaela decidiu mudar-se para viver junto com elas. Aí revela-se seu talento de liderança, organização, perspicaz psicológica, sua força sobre as rebeldes. A princípio, ela faz de tudo: cozinhar, costurar, varrer, ensinar, e a obra cresce ainda mais. Dezenas de mulheres têm suas vidas transformadas. Muitas conseguem até casamento. Outras entregam-se à vida religiosa, seguindo Santa Micaela ali mesmo na casa. A família de Santa Micaela, juntamente com a aristocracia espanhola, ficam chocadas ao vê-la vivendo entre prostitutas e começam a isolá-la. Seu irmão desmaia quando vê o pobre quarto onde ele vivia. Espalha-se o boato de que ela enlouqueceu. A rainha Isabel II ouve esses boatos e decide ir visitá-la. Nessa visita, a rainha percebe a grandiosidade da obra de Santa Micaela. A partir daí, nasce uma linda e profunda amizade entre as duas, incentivada por Santo Antônio Maria Claret, confessor da rainha.
A obra de Santa Micaela cresce e recupera dezenas e dezenas de mulheres prostituídas e se impõe grande força moralizadora na sociedade espanhola. Por isso, várias moças sentem-se chamadas a ingressar nesse trabalho missionário. Por isso, em 1858, Santa Micaela funda a Congregação das Adoradoras, escravas do Santíssimo Sacramento e da Caridade. Elas tinham como carisma a adoração perpétua do Santíssimo Sacramento e a recuperação das mulheres prostituídas ou moças em risco de se perderem. A força dessas mulheres vinha da adoração ao Santíssimo Sacramento. Em 1861, a congregação foi aprovada pela Igreja. A partir de então, várias casas são fundadas na Espanha. Em 1865, várias monjas da Casa de Valência contraíram a cólera. Santa Micaela afirmou decidida: saio para Valência, pois aquelas filhas que tenho lá não são valentes, e temo que se acovardem ao ver tanta mortandade. Porém, poucos dias após chegar a Valência, Santa Micaela sentiu que contraíra a peste e percebeu que sua vida estava perto do fim. Assim, no dia 26 de agosto, ela afirmou: vou padecer um pouco, mas às 12 horas tudo terá passado. E realmente, à meia-noite, ela faleceu na graça de Deus. Foi beatificada em 1925 e canonizada em 1934. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Neste dia também recordamos São Bartolomeu, o verdadeiro israelita. Ele foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Seu nome vem da língua aramaica e faz uma referência ao nome de seu pai. Bartolomeu vem de Bar Talmai e significa filho de Talmai. As narrações bíblicas não enfocam São Bartolomeu de maneira especial, a não ser numa passagem do Evangelho de João. As passagens bíblicas limitam-se a citar seu nome entre os 12 escolhidos por Jesus. Sabe-se, porém, através dos evangelhos, que Bartolomeu é o mesmo apóstolo Natanael, citado em outros trechos evangélicos. Isso fica bastante claro quando se faz uma comparação entre os evangelhos canônicos. Natanael é um nome que quer dizer Deus deu. Este nome ganha um novo sentido se observarmos que Natanael veio de Caná da Galileia. Lá, ele presenciou o primeiro milagre de Jesus nas famosas bodas de Caná. Conferiu o Evangelho de João, capítulo 2, do 1 ao 11, como São Evangelista nos conta, o discípulo Filipe contou a Natanael, ou Bartolomeu, que tinha acabado de encontrar o Messias. E disse-lhe ainda que o Salvador vinha de Nazaré. Natanael imediatamente respondeu conforme o conhecimento da época. Ele disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta de São Bartolomeu mostra claramente que o Messias, ou o Salvador, era esperado como um grande general, vindo de lugares importantes de Israel, e não de um vilarejo perdido na Galiléia chamado Nazaré. Quando São Bartolomeu se encontrou com Jesus, aquele Messias vindo de Nazaré, recebeu do mestre um elogio inesperado. Jesus disse a ele: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. São Bartolomeu, surpreso, respondeu: de onde me conheces? Jesus respondeu, revelando a ele sua messianidade: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava sob a figueira. Sem dúvida, Jesus fez menção a um momento importante na vida de Bartolomeu. Sentindo o olhar do mestre, Bartolomeu percebeu que aquele mestre realmente o conhece. Depois desse momento, Bartolomeu decide seguir o mestre e faz a sua profissão de fé em Jesus. Ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. São Bartolomeu seguiu a Jesus nos 3 anos de vida pública do mestre em Israel. Ele presenciou os ensinamentos, as ações, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele estava em Pentecostes, no nascimento da igreja, quando o Espírito Santo veio sobre todos e se tornaram missionários corajosos da Boa Nova pelo mundo. Bartolomeu conheceu pessoalmente Nossa Senhora e dela certamente aprendeu mais sobre os ensinamentos do Mestre. Assim, cheio do Espírito de Deus,
Depois de ter sido discípulo de Jesus, ele passou a ser apóstolo, palavra grega que quer dizer enviado. Ele foi enviado apóstolo em nome de Jesus e fez maravilhas pelo reino de Deus em terras longínquas. A tradição da igreja e fontes históricas nos dizem que São Bartolomeu foi anunciar o reino de Deus até o distante país da Índia. Há outra tradição que afirma que São Bartolomeu foi pregar o Evangelho, onde é hoje a Europa Oriental. Lá ele realizou uma maravilhosa missão, acompanhada de conversões sinceras que confirmavam a pregação da palavra de Deus. Depois dessa frutuosa missão em que muitos se converteram a Jesus Cristo e onde várias comunidades cristãs foram criadas, São Bartolomeu foi martirizado, vítima de esfolamento de toda a sua pele. Foi na cidade de Albanópolis, hoje Derbete, na região russa do Daguestão, às margens do Mar Cáucaso. Ele teria sido morto por ordem do governador local, que não aceitou a pregação do cristianismo em suas terras. Essa tradição é tão forte que São Bartolomeu foi pintado na Capela Sistina, segurando a pele de seu corpo em sua mão esquerda, e na mão direita uma adaga, tipo de uma espada afiada, instrumento do martírio que ele sofreu. Séculos depois, as relíquias de São Bartolomeu foram transportadas para Roma e estão hoje na igreja dedicada a ele. A festa litúrgica de São Bartolomeu é celebrada em 24 de agosto, provável dia de sua morte. As igrejas da Europa Oriental devem sua fé, em última instância, à pregação corajosa de São Bartolomeu, cujos frutos permanecem até hoje. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, que destes a Santa Maria Micaela do Santíssimo Sacramento a graça da compaixão por aquelas mulheres que se perderam na vida por falta de amor, atenção, cuidado e oportunidade. Dai também a nós a graça da compaixão para com aqueles que precisam e as quais temos a possibilidade de ajudar. Que o exemplo de Santa Micaela nos ajude a transformar nossas vidas e as vidas daqueles que o Senhor colocar em nosso caminho. Amém. Santa Micaela, rogai por nós. Peçamos também a intercessão de São Bartolomeu. Oremos. Senhor, trazei a nós a fé que fez São Bartolomeu sempre fiel a Cristo. Deixai que a sua igreja seja o sinal de salvação para todas as nações do mundo. Pedimos isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina ao vosso lado para sempre e sempre. Amém. São Bartolomeu, rogai por nós.